Só que, se a gente tem esse conhecimento técnico, como vários profissionais de segurança têm, e nós não conseguimos traduzir esse conteúdo para uma linguagem acessível, eu nunca vou conseguir explicar o que é um DDoS. E aí eu ia procurar vagas de conscientização. Sempre foi muito difícil. Porque quando a gente fala de conscientização, a gente tem que ter a conscientização geral, não só de segurança, né? De todos os temas e todos os tópicos, incluindo diversidade. Contratamos desenvolvedores periféricos, contratamos desenvolvedoras mulheres. E eu vejo pouco, estamos formando desenvolvedores, estamos ensinando desenvolvedores, estamos criando programas de formação. A galera tá começando a se tocar de que é bom eu treinar meu funcionário, deixar ele bem consciente, porque isso me ajuda a proteger, não só ter uma parte tecnológica incrível. Não adianta, não adianta. Então, a gente, como profissional de conscientização, tem que também ser bons vendedores de segurança da informação. Mais um capítulo do TechSec Podcast no ar, e hoje a gente vai falar bastante de conscientização, segurança da informação e também sobre assuntos sociais que eu adoro demais conversar sobre. Eu sou Gustavo Marques e temos aqui um duo de convidados. Eu posso falar que são profissionais da área de conscientização em segurança e tecnologia no geral e que eu admiro muito, demais. Posso falar que também nós temos certas ligações, vamos dizer assim, ou já trabalhamos juntos como parceiros ou em uma mesma empresa, só que em momentos diferentes. O objetivo de trazer esse duo, essa dupla de convidados aqui no dia de hoje é justamente ouvir a visão de um profissional que já tem anos de carreira no mercado de conscientização e uma profissional que eu posso dizer que está desbravando esse tema e que vem se destacando muito, e eu tenho visto essa evolução toda vez que nós conversamos. Então vamos aos convidados. Essa é uma amiga e já tivemos o prazer de trabalharmos juntos, está cursando graduação em Ciência da Computação e já atua há quase 2 anos na área de conscientização e segurança. A Beatriz Ardo, ou melhor, Bia Zardo, acredita que pode e deve levar a segurança para todos, e a gente vai falar um pouco mais sobre esse propósito nesse papo de hoje. Nosso outro convidado é o Céu Balzano, e que eu admiro demais. Ele é pós-graduado em Ethical Hacking e também em cibersegurança, atualmente trabalhando como líder de conscientização no Nubank. É palestrante e consultor de segurança pela sua empresa IT English, pai do João e apaixonado por tecnologia e idiomas. Além de tudo isso, o Céu é falante de inglês, espanhol e aprendendo chinês e libras. Céu e Bia, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Tá na correria? Olá, tudo bem? E por aí, tudo certo? Tudo certo por aqui também. Hoje esquentou aqui em São Paulo. Eu não estava aguentando mais esse frio, gente. Eu não nasci para o frio, por isso que eu saí de Curitiba. Eu amo o frio de Curitiba. Mas, gente, de novo, a gente falou aqui fora dessa gravação, eu estou muito feliz, viu? Vocês aí como profissional de conscientização, eu tenho seguido e admirado vocês aí, os posts de vocês nas redes sociais, principalmente ali no LinkedIn. E a gente sempre tem um roteiro ali, já é um roteiro inicial, para começar esse nosso bate-papo. É que eu gosto muito de saber as raízes de vocês, onde vocês começaram, o que vocês estudaram, qual o momento ali da vida de vocês que vocês decidiram: olha, eu acho segurança da informação um assunto legal, né? Talvez, é claro, no meu caso foi, assisti um filme hacker, falei que queria ser isso. Mas falando de vocês, começando pelo Céu, quais são as suas raízes, Céu? Em que momento você decidiu ali que segurança seria algo que você seguiria na sua carreira? Legal. Eu acho que quem conversa comigo se surpreende que minha formação é comércio exterior. Sem nada a ver com segurança da informação. Só que me ajudou muito na carreira também a parte do comércio exterior. E, inclusive, com segurança, eu não sabia que isso era possível, mas foi possível durante o meu processo de trabalho. Mas, assim, eu estava contando, inclusive, hoje eu tive uma reunião de time e eu estava contando a minha história, que é bastante
engraçada em algumas partes, mas assim, eu comecei a trabalhar porque precisava, assim, a galera tem essa ideia, né, de que começa a trabalhar com 16 anos, uau, que trabalhador. Não, gente, é um adolescente que precisa trabalhar para ajudar os pais, tipo, não é uau, que trabalhador. É simplesmente, meu Deus do céu, tá difícil viver, o adolescente tem que ir para o mercado de trabalho. Por um lado, né, tem esse lado social que é complicado, tipo, pô, tem que ir trabalhar, não tem opção. E pelo outro lado, foi muito bom porque eu comecei cedo, então eu tenho muito tempo de carreira e eu tive muito tempo para desenvolver. E eu acabei a primeira entrevista da minha vida, na primeira empresa da minha vida, eu passei. Então, assim, foi uma sorte, uma casa do destino, eu acabei passando nessa empresa, que é uma empresa de TI, que foi a Amistad Networks. Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Então, eu comecei lá com 16. Eu basicamente passei adolescência para a transição da fase adulta, tudo nessa empresa, né? E era uma empresa de TI. Então, eu nasci, cresci, fui, assim, criado na TI, né? E aí, nessa formação de nascer e crescer com TI, eu estava até comentando hoje mesmo que eu entendia nessa época a segurança como firewall e ponto final. E era o que era falado nessa época, né? Foi em meados de 2016, 2017, mais ou menos. Oh, que 2016, 2017, 2012. Olha, eu já adiantando o processo. Foi meados de 2011 para 2012, quando eu entrei nessa empresa. E aí, em 2012, eu lembro que foi quando eu tive o primeiro contato com segurança da informação, mas eu já trabalhava antes dando aula de inglês, né? Com 15, eu acho que eu comecei a dar aula. E aí, em 2012, quando eu entrei nessa empresa, eu já conheci segurança. Então, eu já tive o contato com segurança lá em 2012. Em 2012, para quem já é da área desde 2012, sabe que não se falava de GRC, não se falava nada disso que a gente vê hoje, essa conscientização, quiçá conscientização, o que é conscientização? Então, eu entendi a segurança como um firewall, né? Somente um firewall. E aí, a gente fazia só regras de firewall, né? A gente fala, eu atendia clientes, eu falava assim para o cliente, você quer um firewall com proteção ou sem proteção? Tipo, para que... Né? Porque, assim, a firewall também servia só para fechar, né, a conexão de VPN, ponto final. E não tinha nenhuma intenção de proteção ou de segurança. Então, a gente tinha que insistir para o cliente comprar módulos de proteção, tipo, na época não se falava em IPS, era só IDS, né? Então, a gente falava assim, tem que colocar um IDS ali, né, para um antivírus de rede, e o cara ia comprando os módulos desse firewall na época e melhorando o firewall dele. Então, é esse o contato que eu tive com segurança. Para mim, segurança era isso. E conforme eu fui evoluindo, a minha segunda empresa, depois dessa que eu fiquei 4 anos, foi a ETEC, que foi uma empresa incrível, assim, eu tenho... Acho que todas as empresas que eu passei, eu tenho amigos e histórias incríveis para contar. A ETEC foi uma empresa especial para mim, assim, na minha carreira, e foi lá que eu tive contato com conscientização e todo o resto da segurança da informação, que daí eu conheci segurança mesmo. E daí eu descobri que se falava de segurança há 30 anos atrás. Acontece que as empresas que não estavam adotando. Então, essa empresa que eu trabalhei, ela tinha mais de 30 anos de história na época, e ela já falava de segurança, até de conscientização, só que, tipo, nas empresas não estavam ligando para isso. E aí foi quando houve o WannaCry, que eu acho que é um marco na história também de quem trabalha com segurança desde 2018, se eu não me engano. E o WannaCry, assim, mudou a vida profissional de muita gente, né? E como as empresas olhavam para a segurança. E aí foi passando pelo Ebanks até chegar aqui hoje, onde eu estou, que é no Nubank, né? Que são empresas muito boas também, maravilhosas. E hoje eu atuo com conscientização. Me foquei em conscientização. No Ebanks eu já tinha uma atuação mais generalista, né? Em segurança. É isso. Boa, Cel. E aí, Bia? Conta pra gente aí suas raízes. Eu já sei, né? Porque você tava famosa esses tempos aí, participando também de conversas lá no Insta. Mas conta aqui pros nossos ouvintes mais sobre você. Bom, a minha entrada na área de segurança foi
um pouco diferente. E os meus porquês também são um pouco diferentes. Eu fazia ensino médio técnico em informática e até lá eu queria, sei lá, eu gostava muito de banco de dados, eu queria ser DBA, assim. E aí eu comecei a trabalhar. Foi acho que com 16, 17 anos. E eu atendia muitos militares, porque eu trabalhava num banco e eu precisava abrir contas para muitos militares. E, sei lá, às vezes, né, eu ficava um tempo ali comigo e eu, sei lá, conversava com aqueles militares. E uma vez um militar falou para mim, olha, para seguir carreira no exército, você pode ir por essas duas escolas aqui, que é a de sargentos ou a de oficiais, né? E eu comecei a pesquisar sobre aquilo. Nem sabia que eu gostava tanto disso, mas nossa, quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei apaixonada. E foi em 2016 que... Isso foi em 2015, e eu descobri que 2016 seria o primeiro ano que mulheres poderiam entrar no exército como combatente. E aí, em 2016, eu iria finalizar o ensino médio, então estava tudo perfeito ali. E aí eu comecei em 2016 a prestar concurso, terminei o ensino médio, não passei, e não passei nos outros 4 anos ali que eu tentei concurso militar. E no último ano, eu tinha 21 anos, e com 21 anos é a sua última tentativa para ser oficial. Nesse ano, eu me lesionei. Eu fui subir o Pico Paraná, que é o mais alto do sul do Brasil, e eu fui direto nele. Eu fui sem preparação. E eu me lesionei bem feio, de ficar sem andar. Eu ficava na cama, eu não conseguia nem pisar no chão, assim, de tão feio que eu lesionei meu joelho. E aí eu olhei aquela situação e falei, cara, não tem como, tipo, acabou pra mim, né? E uma coisa interessante é que eu tinha um ortopedista que me acompanhava na época pra minha recuperação, e ele falou, e, cara, eu tava totalmente desolada, porque eu não ia mais poder prestar concurso militar, assim, tipo, minha vida tinha acabado ali, né? E ele pegou e falou assim, veja o filme do Doutor Estranho. E assim, poxa, o filme da Marvel, assim, tipo, super, né? Parece que é muito bobo, porque é uma ficção e tal. Mas aquilo foi uma baita de uma virada de chave pra mim. Porque, tipo, cara, ele também perdeu um movimento e a partir daquilo ele transformou em alguma outra coisa. E aí que eu comecei a pensar, cara, quero ir pro exército, quero ir pra guerra. Qual a próxima que vai ser? Cibernética. Então vamos nessa. Aí que eu comecei a pesquisar sobre, sei lá, guerra cibernética. Aí que eu descobri que segurança da informação existia. E eu até cheguei a comprar alguns cursos, assim, de hacking e tal, para aprender essa parte mais técnica. Acho que eu nunca finalizei um desses cursos. Eu sempre vi eles e não praticava muito. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um curso de programação que o Ebank estava fornecendo para a galera, assim, sabe? E era para mulheres, na verdade. E aí eu fiz esse curso, ele era básico, e era algumas coisas que só me fizeram relembrar algumas coisas que eu já tinha aprendido no ensino médio. Aí fiz o curso, consegui o certificado, tudo bem. Beleza, passaram meses, e aí uma pessoa do Ebanks, um recrutador do Ebanks, me ligou e pediu feedback desse curso. Eu fui sincera, teve algumas coisas que eu achei legal, outras que eu falei, olha, tá faltando. E nessa época, eu ia em muita palestra de desenvolvimento pessoal, de TI, então eu tava, assim, eu tava em muita palestra. Todo dia, basicamente, eu tinha alguma palestra para ir. Eu ficava naqueles aplicativos de evento e eu ficava caçando evento para eu ir, assim, porque era a minha diversão, eu gostava de ir nesse tipo de evento. E nisso eu consegui conhecer muita gente. Mas foi muito importante essa parte de desenvolvimento pessoal. Então eles falaram, cara, feedback é uma coisa, assim, muito importante. Você não tem que ter medo de feedback. Nem de dar, nem de receber. Eu dei esse feedback, sincero. E ele pediu para eu mandar meu currículo. Mandei. Passou uma semana, não recebi nenhuma resposta. Como eu estava indo nessas palestras, eu já sabia que pedir feedback era uma coisa boa. Eu fui lá e pedi feedback. Falei, olha, eu acho que talvez meu currículo não seja tão bom, mas eu gostaria de saber o que eu posso melhorar, né?
E aí ele falou pra mim, na verdade o processo não terminou, você pode vir fazer uma entrevista? Aí eu fui no Nubanks fazer uma entrevista. E era pra ser dev. E eu falei bem assim, olha, eu entendo que é uma das partes do processo ser desenvolvedor, trabalhar um pouco com código, mas o meu foco é sempre segurança de informação. E aí eles conseguiram uma entrevista para a área de segurança e eu passei nessa entrevista e consegui começar. Muitos meses depois eu comecei no Nubanks em segurança e eu achava que eu ia mexer na parte super técnica, assim. E eu caí de paraquedas ali em segurança de informação, nessa parte mais de compliance de segurança, de conscientização e tal. Eu nem sabia que conscientização existia. E caí de paraquedas, literalmente. Só que foi nessa hora assim que eu me toquei que realmente tudo o que a gente passa na nossa vida faz diferença. Assim, dos 6 aos 11, 13 anos, eu fiz teatro, dança. Então, assim, eu sempre estava no palco. Isso foi quando eu era criança. Eu não fazia ideia de que isso ia fazer diferença na minha vida adulta, mas fez. E foi justamente por isso que eu consegui pegar a conscientização muito rápido. Porque a parte de falar, de ensinar, de realmente interagir com o pessoal, eu já tinha. Então, era um problema talvez um pouco mais simples de se resolver, que era a parte técnica. Que as outras habilidades meio que eu já tinha ali da minha infância. E aí eu peguei muito rápido e eu acabei me apaixonando por aquilo. Eu falei, cara, isso é muito incrível. E demorou, sei lá, um mês, assim, eu já tava assumindo onboarding, e mexendo com os outros projetos lá. E me apaixonei. Hoje eu nem cogito, assim, outra área. Eu realmente, meu foco é conscientização. Eu gosto muito, expandir isso, né? E eu gosto de falar disso, assim, onde eu posso. Muito bom. Teve uma sintonia aqui, né? Vocês falaram aí sobre esse mercado de segurança da informação e principalmente de conscientização que antes não existia. Eu falei recentemente, eu não sei se vocês conhecem, com o Rafael Silva, que já foi CEO, fundador do El Pescador aqui no Brasil. E hoje ele é diretor de segurança lá na KnowBe4. Né? E ele foi um dos precursores desse assunto de conscientização no Brasil, lá com o El Pescador, como eu disse. Hoje a gente tem outras pessoas e referências também que levam esse tema para frente. Mas pensando nisso, vocês veem essa evolução realmente no mercado, né, de segurança mais focada a profissionais de conscientização? Hoje vocês veem que existem realmente vagas ali focadas nesse tipo de profissional, ou ainda é pouco, dado a evolução e a importância que esse tema precisa? Olha, eu que tô, assim, perto dos meus colegas, assim, CISOs e gerentes, não tenho nada de história profissional perto deles, né? Mas eu tenho, no mínimo, 11 anos, 10 anos aí de caminhada. E ao longo desses anos, como eu havia falado, eu acho que houveram marcos na nossa história da segurança da informação e marcos mundiais também que acabaram impulsionando a história da tecnologia. Então, como a história, eu acho muito legal assim a gente ter um olhar mais generalista, porque daí a gente consegue entender algumas situações, né? Que tem muita gente que conhece tecnologia e não estuda história, e não sabe nem a importância de estudar história para trabalhar na área de tecnologia. A história modifica e muda a forma com que a tecnologia caminha ou não caminha, né? Então, marcos de guerras mundiais, marcos de mudanças históricas e, mais atualmente, a própria pandemia, tornam e modificam o cenário tecnológico, né? Então, quando a gente fala, a gente vai abrindo o nicho, né? História, TI, segurança, conscientização, que está aí dentro desses pilares. Então, quando nós olhamos para um todo, eu acho que as empresas elas estavam muito preocupadas em, primeiro, muito antes disso, em sobreviver. A gente vem de uma história de crise financeira mundial, então as empresas elas estavam preocupadas em sobreviver. Isso eu digo antes da pandemia até. Então, lá atrás, desde a revolução, das primeiras revoluções industriais até hoje, as empresas estavam preocupadas em sobreviver. Conforme as empresas elas começaram a se manter, né, elas não faliram tanto mais, elas puderam
e tiveram opção de investir mais em certas áreas que elas perceberam que eram importantes. E como a própria Bia já falou, e vem muito com o marco da Guerra Fria, as guerras elas começaram a modificar seus vieses, né? Então, as guerras começaram a partir de vieses ideológicos e governamentais e políticos, e isso se estende para o mundo cibernético também, mais atualmente. Então, isso vem historicamente. Então, olha que louco, né? Então, quando a gente fala de conscientização, a gente fala de história, a gente fala de história da tecnologia, a gente fala de história mundial, história do Brasil. Então, o cenário da conscientização, ela é diferente no Brasil, ela é diferente nos Estados Unidos, ela é diferente na China, ela é diferente em diversos países, mas ela tem coisas em comum com a história mundial em relação aos cenários econômicos, políticos que nós encontramos. Então, quando a gente fala de conscientização hoje, o que eu consigo perceber? Eu não posso dizer e nem culpar as empresas por não terem profissionais dedicados para conscientização, porque muitas vezes as empresas até que a gente pode culpar, mas o time de segurança a gente não pode, porque muitas vezes o time de segurança, o time de TI, está preocupado às vezes em aprovar um projeto tão base que ainda assim, ele não conseguiu aprovar nem o básico para existir, não tem nem pessoa para tocar a conscientização. Eu vim de empresas, não vou tem poucas aí que eu citei, que eu trabalhei bastante tempo nelas, mas eu atuei em empresas como consultor, que essas empresas, elas tinham 2 profissionais dedicados em segurança e eram empresas de mais de 1.000 funcionários. Então, imagina se esses 2 profissionais eles têm capacidade de lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. Tipo, eles têm capacidade intelectual, mas não têm, né? Não são polvos com vários braços, né? Então, o que eu vejo hoje, empresas estruturadas financeiramente, economicamente, com um time de segurança preparado, estão buscando profissionais dedicados à conscientização. E isso tem crescido nos últimos 3 anos, pelo que eu percebi, bastante. Então, eu estou vendo vagas dedicadas a profissionais. Eu recebo muita oferta de trabalho, tipo, para trabalhar como uma ponte de conscientização, uma pessoa dedicada em conscientização, mas em empresas grandes. Agora, as empresas menores, as empresas que estão começando a se estruturar, empresas menores, eu digo até 1.000 funcionários, ainda é uma empresa menor, são empresas que estão preocupadas em começar a construir uma área de segurança. Então, as preocupações são diferentes. E aí, para essas empresas, eu não vejo esse avanço da conscientização tão forte. Eu vejo um esforço e um desdobramento de um mesmo profissional fazendo múltiplas tarefas. Eu acho que é essa mensagem assim, que eu queria deixar sobre a história assim, da conscientização. Perfeito, Cel. E você, Bia, você se beneficiou desse boom, né, dessa evolução aí desse tema, porque em 3 anos, em 2 anos, você fez aí uma transição profissional para carreiras enormes, gigantescas. Sim, eu me beneficiei muito, tanto que quando eu gosto muito de sempre falar para a galera sobre mercado de trabalho, sobre carreira e tal, porque eu refundei o Centro Acadêmico de Ciência da Computação lá na PUC. Então, eu peguei a presidência dele e eu gosto muito de falar sobre o mercado de trabalho para a galera. E essa foi a minha motivação para fazer esse centro acadêmico. Eu vi que, tipo, tem muito crânio na faculdade, gente com potencial enorme e que tem medo de entrar para o mercado de trabalho. E aí, quando eu conto, a galera fala, nossa, você só passou por empresa grande, né? E foi rápido isso. Sim, realmente. Foi muito rápido. Foram 3 empresas grandes, agora no Nubank. E, assim, realmente concordo plenamente com tudo que o Cel disse, porque realmente são só as grandes que estão podendo respirar para pensar em conscientização. Porque, realmente, as menores, elas estão preocupadas em estruturar uma área de segurança. Tem empresas que já fazem
até do ramo financeiro ou do ramo de e-commerce, elas cresceram muito rápido, elas deram um boom e nem deu tempo de fazer a área de segurança. E aí agora eles falaram, caraca, a gente tá grande, a gente tá processando muito dinheiro ou muito dado de pessoas, eu acho que a gente precisa ter uma área de segurança. Então, assim, a galera tá começando a se preocupar em... vamos ter controle do computador do pessoal, sabe? Vamos ter um firewall, coisas do tipo. E aí, assim, eu acho que daqui 2 anos a galera vai se preocupar, vai poder respirar para se preocupar mais com conscientização. Eu, como minha decisão sempre foi conscientização, então, assim, quando eu falava, cara, acho que tá na hora de um próximo passo. E aí eu ia procurar vagas de conscientização. Sempre foi muito difícil. Eu achei, pelo menos, sempre muito difícil. Não é igual você falar até, sei lá, qualquer framework de programação que seja recente, assim, sabe? Você vai lá e digita, desenvolvedor tanto. Muito rápido você achar uma vaga dessa. Agora, para conscientização, especificamente, eu acho difícil ainda. É fácil uma pessoa... não fácil, mas é mais comum ter vagas de segurança da informação no geral. Uma pessoa que sabe cuidar ali de toda uma parte de compliance de segurança da informação, que sabe cuidar de documentação, e conscientização é uma das tarefas que a pessoa vai fazer. Agora, um profissional focado em conscientização, eu ainda acho difícil, mas eu acho que tá num caminho para mudar, porque a galera tá começando a se tocar de que é bom eu treinar meu funcionário, deixar ele bem consciente, porque isso me ajuda a proteger, não só ter uma parte tecnológica incrível. Perfeito. Eu vejo que há uma tendência ali da gente pensar no ano que vem ou nos próximos 2 anos, em uma formação específica para um profissional de conscientização. E dentro dessa formação, pode ser um tecnólogo ou uma graduação, a gente tem ali disciplinas, requisitos, na verdade, né? Então, comunicação, né, o estudo da história, como o Céu mencionou para a gente, para que esse profissional esteja preparado aí para o mercado de trabalho. Eu acho, e vejo isso como uma tendência, que daqui 1 ano ou 2 a gente já vai ter alguém pensando nisso aí. E é até uma espécie de projeto aí para a gente seguir, hein, gente? Vamos junto nessa aí, que vai ser interessante. Com certeza. Isso é uma coisa que eu estava pensando sobre essa minha pequena trajetória, que foi assim, sempre, em todas as empresas que eu entrei, sempre, eu acho que me ajudou muito mais soft skill do que hard. Sempre. Pelo menos para conscientização, sempre foi muito mais soft. Porque eu acho que esses são pontos, assim, extremamente importantes para conscientização. O lado humano, né? Mas vamos sair um pouco desse cenário de mercado e falar mais sobre um conceito social, né? E que eu gosto bastante, como eu disse lá na nossa introdução. Eu tenho visto uma melhora, mesmo que lenta, em ações relacionadas à inclusão e diversidade nas empresas. A gente tem visto para mulheres na tecnologia, o público LGBT QIA+, para negros também na tecnologia ou em todas as outras áreas dentro das empresas. Eu vejo nas redes que o Céu ele tem comunicado bastante sobre esse tema, pode até ser um influenciador, né, Céu, lá dentro do LinkedIn. E você pode falar mais para a gente como que você vê essa questão? Esse assunto está realmente melhorando? Há ainda muito preconceito quando a gente fala sobre esses públicos, nessas minorias que muita gente fala, mas na verdade em todo um contexto a gente sabe que são maiorias? Perfeito, ótima pergunta, Gustavo. E primeiro, parabéns por trazer esse tema. Eu acho que muita gente esconde isso e não quer falar sobre, sabe? Por várias razões.
Então, primeiro, parabéns por trazer esse tema. É um tema bastante relevante e importante para a gente da área de segurança e conscientização, porque quando a gente fala de conscientização, a gente tem que ter a conscientização geral, não só de segurança, né? De todos os temas e todos os tópicos, incluindo diversidade. A gente tem que ser evangelizador de tudo, não somente de segurança da informação, porque nós somos referências, somos pessoas que as pessoas vão ouvir. Provavelmente você, a Bia, nós já falamos para públicos muito grandes. Imagina se nós não tivéssemos esse tipo de consciência, o tanto de... as pessoas seguem, quando a pessoa se identifica com a outra, com o teu discurso, ela vai seguir aquilo que você vai falar. Imagina se você fala algo, ou você representa algo que não converse com a diversidade. Isso não vai ser bom, né? Então... falando sobre a questão da diversidade, eu vivi muito tempo e vivo bastante isso, é muito triste. Eu hoje estou casada com uma mulher negra, meu filho, ele é negro, eu sou uma pessoa trans, sempre fui LGBT na minha vida, então o meu filho é ceguinho de um olho, então tem toda uma história aqui que a diversidade, ela... exclui a diversidade, a nossa diversidade nos exclui de muitos espaços, infelizmente, inclusive do mercado de trabalho. E eu vou falar um pouquinho de alguns vieses, porque, primeiro, eu vejo muita vaga, Gustavo, assim, contratamos desenvolvedores trans, contratamos desenvolvedores periféricos, contratamos desenvolvedoras mulheres. E eu vejo pouco, estamos formando desenvolvedores, estamos ensinando desenvolvedores, estamos criando programas de formação dentro dos núcleos periféricos, porque a informação, ela está ali no LinkedIn. A informação, a vaga, está ali no site da empresa. Quem são as pessoas que conseguem acessar esses tipos de lugares? Tipo, muitas vezes, assim, eu faço vários trabalhos sociais que a pessoa mal sabe montar um currículo. Quiçá pensa ou sonha ou acha que existe alguma possibilidade de sair daqueles trabalhos braçais executados por elas. Então, as empresas, elas estão abrindo vagas, isso eu vejo muito mesmo, vagas dedicadas, mas as pessoas que acessam essas vagas são as mesmas pessoas que migram de uma empresa para outra. São empresas que já têm acesso. São pessoas que já têm acesso, desculpa. Agora, as outras pessoas que estão ali naquela base, quando a gente quer trazer essas pessoas, não adianta a gente criar uma vaga exclusiva. Não vai adiantar em nada. A gente precisa ter políticas afirmativas que tragam formações. Então, aqui falando sobre a população transexual. A população transfeminina, hoje, quantas pessoas que vocês já viram em alguma empresa que eram transfemininas, principalmente, transmasculinas e também, que estiveram em alguma posição que não fosse de atendimento? Gente, eu nunca vi. Você tem. Tá lá no Customer Service. Não é um problema. A pessoa, ela já está numa empresa legal que está no Customer Service. Mas será que essa pessoa não quer outra coisa? Você dá a oportunidade dessa pessoa ser uma desenvolvedora ou ser um desenvolvedor, dessa pessoa estar num cargo de liderança, dessa pessoa ir para a área de marketing, dessa pessoa... Tipo, a área de atendimento é incrível. Eu conheço pessoas incríveis da área de atendimento. É ótimo. Só que só vejo vaga para pessoas trans na área de atendimento. Ontem eu vi. Abrimos uma vaga exclusiva para Customer Service para pessoas trans. Gente, legal, mas abre em outros lugares também. Em outros espaços, senão você coloca essas pessoas nos mesmos espaços e muda elas de lugar. Elas vão estar ainda naquele papel de servir, ainda no papel do atendimento, só que agora um atendimento mais gourmet, né? Agora ela pode trabalhar em casa, etc. Mas e na área de segurança? E na área de desenvolvimento? Quem é que forma essas pessoas para chegar lá? Gente, eu pude me assumir e com muita dificuldade, com muito medo agora. Eu já tenho meu nome de CEL faz 6 anos. E as pessoas sabem que eu sou CEL esse ano. Ano passado, quer dizer.
Mas eu sou céu para minha família, eu sou céu para meu ciclo de amigos, eu sou céu para todo mundo. Mas eu precisei viver um personagem para galgar espaços que eu tenho certeza que eu não conseguiria se lá atrás eu tivesse me assumido. Olha como que nós, pessoas LGBTs enfim, minorias em geral, a gente tem que se esconder, ou muitas vezes esconder nossos próprios pensamentos para poder chegar num espaço e poder falar. Porque se a gente falasse antes, a gente não ia subir de cargo. Se a gente respondesse aquele gestor racista de cara, a gente ia se ferrar. Se a gente respondesse uma LGBTfobia, uma transfobia, uma piada com travesti durante o horário de trabalho, a gente ia se ferrar. Só que agora eu não... Sabe aquele momento que você fala, chega de calar? Tipo, eu não aguento mais ouvir isso. Então, eu cheguei nesse momento, tipo, cara, eu já consegui galgar o espaço profissional que eu queria. Eu não devo mais nada a ninguém. Eu queria ter tido culhão de fazer isso antes. Eu me arrependo. Sabe quando você se sente até culpado? Tipo, gente, eu ouvi tanta merda, eu não respondi. Eu até respondia, mas doce. Eu respondia doce. Não é bem assim, não é assim que se fala. Isso que você falou, sou racista. Não, hoje em dia, eu falo, gente, o que é isso que você tá falando? Sabe? Porque a gente não pode mais aceitar. A gente tá nesses espaços, estar nesses espaços significa não aceitar. Só que olha a dificuldade. Se você é uma pessoa que você está num espaço profissional e você às vezes responde um líder que teve uma atitude preconceituosa, às vezes você perde seu emprego. Olha que horrível o mundo, né? E aí você tem que se calar e aceitar para poder subir de cargo. Então, resumindo, assim, esse assunto faço um podcast inteiro falando sobre isso. Resumindo, legal que as empresas estão abrindo vagas exclusivas, legal que as pessoas... Gente, mas para de abrir vaga exclusiva só para atendimento. Para de abrir vagas exclusivas sem formar profissionais. Sem ir lá nas escolas públicas e avisar para essas pessoas que elas têm a oportunidade de ir para outros lugares. Se vocês não fizerem isso, se as empresas não fizerem isso, a gente vai pegar um profissional trans dali, colocar ele em outra empresa e esse profissional vai ficar pulando de empresa em empresa para cumprir a cota de diversidade dentro da empresa. Uhum. Porque daí agora é GPTW, né? tem que cumprir Exato. a diversidade. E não é isso. Diversidade não é ter uma pessoa dentro da TI inteira que cumpra essa diversidade. Essa pessoa não representa a diversidade. Ela é uma pessoa. Gente, quantas vezes a Bia não deve ter chegado num espaço e ter só homens? Quantas vezes, Gustavo, você chegou no espaço e majoritariamente as pessoas eram brancas? Quantas vezes eu não cheguei no espaço e eu era a única pessoa transexual? Sim. Então a gente não pode mais ser a única mulher, o único trans, a única pessoa negra nesse espaço. Tipo, gente, e isso não cabe a gente, entende? Não cabe ao Gustavo, não cabe a Bia, não cabe ao Céu, não é nossa responsabilidade mudar esse cenário. Céu, que perfeito, que aula. E outra coisa que eu penso muito, além dessa formação, a gente tem visto realmente algumas vagas inclusivas, né? A gente teve recentemente a polêmica do LinkedIn barrando essas vagas, né, afirmativas, aí depois teve toda a crítica global, vamos dizer assim, que fez com que o LinkedIn lá nos Estados Unidos revesse, se reposicionasse, abrindo de novo essas vagas, essas possibilidades. E eu penso, e aí como eu disse, eu defendo isso fortemente, que quanto mais você ter lideranças desses públicos aí, de minorias, vamos dizer assim, mais a gente vai trabalhar no recrutamento de pessoas assim pra gente. Então, por exemplo, hoje você atua aí como líder. Então, quando você tiver ali toda uma vaga ali, todo esse contexto de, poxa, preciso de alguém para minha vaga, você tem uma consciência de que você vai querer também conhecer essas pessoas que estão nesses públicos que as empresas geralmente ainda não investem tanto. Eu tenho até um exemplo, Gustavo, em relação a isso, que muitas vezes eu não vou falar sobre um caso específico, mas já aconteceu isso na minha carreira, de ser exigido em inglês. E conversando com colegas, né, que vieram de classes econômicas mais baixas, e majoritariamente esses colegas
eram pessoas negras também, elas falaram assim, que horas que eu estudei inglês? Quando que eu estudei inglês? Eu tive que trabalhar com 12 anos, cuidar da minha irmã, minha mãe era faxineira, isso é história da vida da minha esposa. Minha mãe faxineira, eu trabalhava no McDonald's, tive um filho cedo, tinha que trabalhar no McDonald's, tinha que trabalhar. Que momento eu vou parar e vou conseguir estudar inglês? Conta pra mim. Aí, quando a pessoa, né, conseguiu tudo, teve 20 vezes mais esforço para chegar onde chegou, ela vai para uma vaga, ela tem a capacitação, só que ela é barrada porque não fala inglês. E eu não concordo. Então, eu, muitas vezes na minha vida, lutei para isso. Eu falei, tá bom, essa pessoa não fala inglês? Qual que é a história dela? Por que ela não fala inglês? Qual que é a história da vida dela? Por qual motivo ela não estudou inglês? Uma das pessoas que estavam num processo seletivo que eu estava responsável por contratar, a história de todas as pessoas eram, eu fiz um intercâmbio, eu estudei inglês com 5 anos de idade, eu tive a oportunidade de viajar para fora, meus pais me incentivaram, meu pai ou minha mãe fala inglês e me incentivaram a estudar inglês. A outra pessoa estava falando comigo com fone de ouvido dentro de um ônibus fazendo entrevista de emprego. E essa pessoa era uma pessoa negra e disse para mim, olha, eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu agora consegui começar a estudar inglês, mas eu estou me dedicando muito ao inglês. E muita gente, Gustavo, o que iria fazer numa posição de contratação ou não? A vaga exige inglês. Não vai dar porque ele não fala inglês. Mas, cara, a pessoa não é aquilo, entende? Ela não é o inglês, ela tem toda uma história, tem todo um histórico profissional. E muitas vezes eu vou trazer essa pessoa, ela vai se dedicar e vai trazer tanto benefício para a empresa que o inglês, não vai fazer a menor diferença. Ela vai aprender durante o processo dela, daqui 2, 3 anos ela vai estar conseguindo se comunicar em inglês, e eu tenho um profissional incrível trabalhando comigo. Então, as empresas descartam pessoas por coisas muito superficiais, tipo, precisa do inglês. Aí vai ver, o cara tem que fazer 2 documentos em inglês no mês, que ele pode usar a ajuda do nosso pai Google ali, e ajuda de outros colegas para revisar. E o 90% do trabalho dele é em português. Uhum. E aí descartam uma pessoa incrível, porque no histórico dela, de vida, ela não teve oportunidade de estudar inglês. Tipo, é muito complicado isso. Exato. São barreiras, né? Esses requisitos acabam sendo barreiras aí para segregar, infelizmente. Bia, alguma contribuição sobre esse tema? Quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, uma colega nossa, inclusive todo mundo aqui conhece, que é surda, ela veio para mim e falou assim, Bia, eu não consigo acompanhar os seus vídeos, eu gosto muito do seu conteúdo, mas eu não consigo acompanhar porque eu não consigo fazer leitura labial em tudo que você fala. Então, você poderia legendar os seus vídeos? E ela já me mandou o aplicativo, assim, sabe? Ela já me mandou o problema e mandou a solução. E, assim, eu hoje posso acabar ficando sem postar, mas eu não posto um vídeo que não tenha legenda. Então, assim, a minha abordagem é sempre de dar mais acesso. Então, assim, se eu vejo que eu posso contribuir para a vida de uma pessoa, eu não deixo de fazer o que eu já estou fazendo, mas eu busco dar mais acesso ainda. Então, eu sempre tento pegar uma gama a mais e puxar para o que eu já estou fazendo. Essa tem sido a minha abordagem. Perfeito, Bia. E essa pessoa, inclusive, ela tem me ensinado muito, viu? E eu adoro muito trabalhar com ela, porque a gente começa a observar com essa convivência que a gente precisa melhorar ainda mais aí no que diz respeito à comunicação, para se comunicar com todo o público, né? Então, por exemplo, a gente tinha um programa ali de podcast interno na empresa que eu atuo. E como que eu deixaria esse material acessível para ela? Transcrevendo. Então, hoje a gente já tem um problema nos podcasts, aí que a gente vê nos streaming digital, e esse aqui é um, que, poxa, não tem como esse público acessar. Então, a gente precisa trabalhar de alguma maneira que permita com que a gente também, além do áudio, compartilhe esse material em escrito para que todos os públicos consigam
ter acesso, né? E também usufruir ali desse conteúdo. Então, muito importante ouvir isso de vocês. Estão bem inteiradas aí sobre o assunto. Me emocionei um pouco aí com a fala do Céu. E ainda sobre esses pontos, sobre toda essa ligação que a gente tem com o propósito e esse lado social, além da tecnologia, tá, gente? O que brilha os olhos de vocês? Pensando num mundo ideal, talvez. Bia. Cara, pra mim tem uma coisa básica, assim, que acontece no meu dia a dia, não que aconteça com frequência, mas que, cara, é o que me faz feliz, assim. Quando alguém vem pra mim e fala, cara, eu consegui aquele emprego por causa de você, sabe? Porque eu compartilhei uma vaga e chegou na pessoa. Ou, nossa, chegou uma mensagem pra mim e aí eu lembrei daquele vídeo que você gravou sobre phishing e aí sabe, podia ter caído naquilo ali, mas eu consegui me prevenir. E, cara, ou a pessoa fala, nossa, eu enviei seu vídeo pra uma pessoa porque eu gostei muito do seu conteúdo. É, tipo, cara, ver o meu trabalho fazendo efeito. E não por ser meu trabalho, por ser uma coisa que eu gosto muito e que eu acredito. Então, se eu vi que eu ajudei uma pessoa, eu fico muito feliz, muito feliz. Quando alguém chega pra mim e fala, cara, consegui por causa de você. Ou, tipo, aprendi com você. Assim, aquilo é perfeito pra mim. Céu, o que brilha teus olhos? Ai, gente, agora eu tenho olhado o meu mundo na perspectiva de um menininho de 11 anos, né? Então, meu filho mudou toda a forma que eu vejo o mundo, porque eu adotei ele tinha 9, né? Hoje ele tem 11. Então, ele mudou, eu tenho tanta vontade de chorar. Ele mudou toda a forma com que eu vejo o mundo. Se vocês parassem, se todo mundo parasse 10 minutos para falar com uma criança todos os dias, a gente teria outra visão do mundo, assim. Eles têm uma visão tão pura, tão incrível e tão sem julgamentos. E muitas vezes até aquelas crianças, porque assim, meu filho esses dias sofreu racismo na escola muito grave, assim. Muito grave mesmo. Assim, chamaram ele de uma palavra que jamais eu pronunciaria da minha boca. E ele sofreu muito com isso. E sabe como que ele sofreu isso? Ele estava explicando para este colega sobre racismo. Ele estava falando para o colega o que é racismo. E aí eu, como pai de uma criança negra, ouço ele falar para mim, pai, um colega tal falou isso para mim. Eu fiquei assim, aí quando eu fui na direção, né, cobrar um posicionamento, uma conscientização da escola em relação a isso, né, ele contou como que isso aconteceu, e daí quando ele contou isso dentro da escola, ele falou, olha, eu estava numa roda de amigos explicando para eles o que é racismo, porque eu, como uma pessoa negra de pele clara, ele estava explicando, eu sou uma pessoa negra de pele clara, meu colega Henrique, que é uma pessoa mais retinta, sofre racismo de uma forma, às vezes, muito mais forte do que eu, estava explicando sobre isso. Daí o menino falou aquilo, falou, não, mas você é isso. E ele ficou em choque, tipo, ele paralisou, ele não teve nenhuma reação. E foi para casa com esse pensamento. Então, quando eu olho o mundo através dos olhos do João, o João Pedro é aquela pessoa que corrige os outros. Não, eu tenho um pai. Ah, mas teu pai às vezes usa maquiagem e saia, tipo, é uma mãe. Ele, cara, a maquiagem e saia definem se é o pai ou mãe, ou eu e o meu pai que definimos o que é um pai? Você não tem nada a ver com isso. Ele fala exatamente assim. Ou, por exemplo, eu tô aqui trabalhando. Às vezes, de fim de semana, eu trabalho tanto que às vezes eu durmo até tarde. E aí, se tem um amigo dele falando... Hoje eu ouvi ele falando assim, ó. Ele tava com um amigo dele jogando online. E aí, eu ouvi, eu já tava acordada. O amigo, nossa, mas é 1h da tarde, teus pais ainda estão dormindo no sábado? Aí, eles não acordaram, fica quieto. Ele falou outra coisa. Ele falou, fica quieto, você não sabe nada dos meus pais. Eles trabalham muito. Quem é você para falar dos meus pais? Desse jeito. E outras milhares de coisas, como ele vê o mundo, como ele interage com o mundo, como que ele defende quem ele gosta, como ele defende
o que ele sabe que é certo, o que ele acredita que é certo. É um mini programadorzinho, já adora tratar sobre programação. Então, eu vejo os olhos através de uma criança de 11 anos hoje, assim. E meu mundo ficou muito mais feliz quando eu comecei a ver o mundo assim. Eu tenho 3 irmãos pequenos, né? Então, também é interessante conversar com eles e, tipo, se acontece alguma coisa, é, é realmente essa pureza, assim, que traz um gosto diferente na vida mesmo. Que você fala, caraca, podia ser mais simples, né? Por que eu tô pensando, ou por que eu tô interpretando desse jeito? Olha como essa criança trouxe isso pra mim de um jeito extremamente mais simples. Sim, é muito incrível, assim, às vezes eu vejo o mundo através do metaverso do Roblox também, porque toda hora ele me traz o Roblox, ele me faz jogar Roblox também, e assim, eu vou entendendo, assim, como que ele tem visto o mundo, sabe, como que ele tem enxergado o mundo, é muito mais fácil viver, assim, quando eu vejo através dos olhinhos dele. Bom, voltando aí a esse tema de segurança da informação, eu tenho 2 perguntas, na verdade. Na opinião de vocês, o que faz ou torna uma pessoa um bom profissional de conscientização? Já pensando nessa bagagem que vocês têm criado aí ao longo desse tempo. E quais também são os grandes riscos e ameaças que vocês enfrentam aí diariamente lidando com esse tema? Podem decidir aí quem começa. Ok, eu vi o sinal do céu. Tá bom, então. Peraí, repete a primeira. Deixa eu responder por partes. O que faz ou torna ali uma pessoa um bom profissional de conscientização? Direcionando agora para os estudantes, assim, pessoas que almejam essa área, essa função. Beleza. Como eu disse anteriormente, eu acho que as soft foram extremamente importantes. Porque facilita no modo como eu consigo conversar com as pessoas. Como eu consigo expressar, fazer o conhecimento chegar nas pessoas. Então, eu preciso que, além das pessoas me escutarem, que elas me entendam. E isso vai, acho que, uma gama de outras coisas que não é só o conhecimento técnico, é você saber fazer aquilo chegar nas pessoas e você ter a capacidade de lidar com pessoas de diferentes, sei lá, diferentes conceitos, sabe? Tem gente que realmente chega ali, ela não vai entender por que segurança da informação é importante. Tipo, para ela não faz sentido algum aquilo. Tem gente que vai ter preconceito com aquilo. Tem gente que assim, não tá no momento bom para aprender sobre aquilo. E a gente tem que, pelo menos, tentar lidar com isso e achar diferentes formas de fazer aquilo chegar. E qual, Bia, você acha que é o maior, ou quais os maiores riscos ali e ameaças que envolvem essa área ali diariamente que você atua? Basicamente, é a mesma coisa que eu acabei de falar no que é essencial, sabe, para um profissional. Porque tá nisso, se eu não conseguir fazer chegar, e aquilo pode ser a consequência de ter um apontamento para o meu trabalho, ou de correr o risco de alguém falar que o meu trabalho tá mal feito, ou que ele não foi feito. Porque eu não fui capaz de chegar até a pessoa, ou entender aquela pessoa na concepção dela, e explicar para ela, dentro do contexto dela, por que aquilo é importante, e ensinar aquilo para ela. Eu acho que é esse risco, assim. A gente está diretamente ali de pessoas para pessoas, e o meu risco e a minha solução são a mesma coisa. Uhum. Boa. Legal. Muito bom. Concordo muito quando a Bia traz isso do soft skill, que muita gente acha que não é importante para a área tecnológica, né? Em acho que qualquer posição que você trabalhe na vida, você precisa muito das soft skills, né? E na parte de conscientização, eu acredito que
o que seja importante. Além do conhecimento técnico, porque muita gente acha que não é importante, nós precisamos saber o que é um DDoS, como que isso acontece, a gente precisa saber o que é uma proteção de DLP, o que é qual é a função do IPS dentro do firewall, a gente precisa saber para que serve uma VPN, quais são os tipos de uso do VPN, o que é um EDR, qual é a diferença de um EDR para um antivírus, quais tipos de ameaça e como essas ameaças exploram cada tipo de vulnerabilidade. Nós precisamos desse conhecimento técnico, porque sem ele, a gente não consegue ensinar as pessoas. Só que, se a gente tem esse conhecimento técnico, como vários profissionais de segurança têm, e nós não conseguimos traduzir esse conteúdo para uma linguagem acessível, eu nunca vou conseguir explicar o que é um DDoS, né? Então, eu vou ficar lá conversando com a pessoa, falando, então, o DDoS, ou negação de serviço distribuído, é um tipo de ataque que tenta tornar o website, o recurso de rede indisponível, e não dando tráfego mal intencionado. Que esse é o... Agora fala, quer saber o que é? Então vamos lá. Pega, mostra. O que é um computador zumbi? Imagina o seguinte, você está lá em casa, recebe o seu computador começa a ser comandado por um computador lá da China, lá dos Estados Unidos, e teu computador vira um computador zumbi. Você assistiu The Walking Dead? Seu computador vira o The Walking Dead desse servidor. Ok, começamos a falar a língua da pessoa. Daí imagina vários The Walking Deads ao redor do planeta ou do país. Então, cada computador é um The Walking Dead diferente, é um zumbizinho diferente. Ok, entendemos que os computadores se tornam zumbis, certo? Zumbis podem ser ou não comandados. Nesse caso, esses zumbis são comandados por um zumbizão, que é lá o zumbi pai. E daí você começa a explicar para as pessoas sobre zumbis e The Walking Dead, faz uma menção lá e explica que um DDoS é um ataque que vem desses computadores zumbis, comandado por um computador pai. Enfim, aí você faz um desenho e mostra. Se eu não sei o que é um ataque, não sei o que é esse ataque, como que eu vou explicar? Exatamente. Não tem como explicar. E se eu não consigo traduzir, eu posso ter todo o conhecimento, saber o que é o DDoS, saber fazer um DDoS. Se eu não sei explicar, para conscientização não vale de nada. Você precisa saber explicar. E, primeiro passo. Segundo, você tem que ter conhecimento de marketing, comunicação, estratégia, porque você tem que vender teu produto o dia inteiro. Ninguém gosta. Isso é uma verdade. Ninguém gosta de treinamento corporativo. Gente, é muito difícil uma pessoa que gosta disso. Ai, que alegria, vou ter um treinamento corporativo. Eba! Não, ninguém age dessa forma. Agora, se você traz esse assunto de uma forma que a pessoa fique curiosa, você tem que vender esse assunto, gente. É tipo um pitch de venda ali. Quando eu trabalhava com vendas, a gente tinha uma técnica que era a técnica do elevador. Você tem 3 minutos... Não, era 10 segundos, na verdade, para o tempo do elevador descer, mas eu coloco 10 minutos, que é o super elevador. Você tem 10 minutos ali para explicar para a pessoa o que é segurança. Se nesses 10 primeiros minutos você não prender a atenção dela, daqui para frente ela não vai querer te ouvir mais. E não adianta, a pessoa vai ouvir música. Agora, na pandemia, bota você lá para ficar falando e vai lá lavar uma roupa. Tipo... Não adianta. Então, a gente, como profissional de conscientização, tem que também ser bons vendedores de segurança da informação. Nossa, com certeza. É muito associado também ao que a gente falou de história, né? Da importância, né? Eu uso muito a estratégia, como o Céu mencionou há pouco, de analogia. Então, eu sempre pego algo que está realmente aí envolvido no cenário onde essa pessoa está. A Bia sabe muito bem, para que ela entenda. Ela fala, poxa, é verdade, velho. Meu filho, ele faz isso. Aí a gente ganha o cara, ele fala, putz, preciso tomar cuidado com essa segurança da informação. E esse phishing é perigoso mesmo, sabe? Então, trazer a analogia, tá aí uma dica que eu deixo aqui para quem tá nos ouvindo. Sempre, talvez, seja o conceito-chave aí para que você conscientize pessoas. Para DDoS, por exemplo, eu geralmente explico com gol, tipo, tem um goleiro, né? Imagina uma pessoa chutando um monte de bola. Agora imagina um monte de pessoas chutando um monte de bola. Ele vai cair, não vai? Vai machucar. Então, assim, geralmente eu vou muito
bem básico, e aí se der, se você vai vendo que dá para aumentar o nível ou não, a gente vai falando um pouquinho de termo técnico ou não, mas essa capacidade de traduzir é bem essencial mesmo. Pessoal, a gente está chegou na verdade na última pergunta desse bate-papo. Eu adorei conhecer melhor aí o Céu, a Bia, a amiga. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Mas antes da gente encerrar, eu queria saber primeiro a opinião de vocês sobre essa conversa, se vocês gostaram realmente desse bate-papo. E também para vocês deixarem uma mensagem a esses profissionais, lembrando o foco aí do TechSec Podcast, é falar diretamente com esses profissionais da área de segurança, de tecnologia, e além de profissionais, com os estudantes e simpatizantes. Então, primeiro, gostaram desse nosso bate-papo? Segundo, por favor, deixem uma mensagem para esse nosso público, invistam em segurança, ou enfim, o que vocês tiverem aí na cabeça. Perfeito. Ai, Gustavo, obrigada por esse momento, foi muito especial, foi muito bom estar aqui com vocês, com dois profissionais que eu admiro. Agora tenho a oportunidade especial de trabalhar com a Bia e tenho a oportunidade de te conhecer como um profissional que todo mundo fala bem de você. Eu estava procurando profissionais de conscientização, todo mundo fala com o Gustavo, fala com o Gustavo. E assim, obviamente em respeito, eu sei que agora os meus colegas do Ibanks vão me ouvir em respeito, eu não conversei com o Gustavo, viu, Egon? Já mandar uma direta aí pro Egon. Eu não conversei com o Gustavo, mas assim, para você ver quantas pessoas me falaram de você, enquanto profissional como uma referência em conscientização mesmo. A Bia, mesma coisa, me indicaram a Bia. Eu já sabia que a Bia provavelmente ia se inscrever, porque eu já tinha dado um adiantamento que a gente iria abrir a vaga, mas, sim, foram muitos profissionais assim, que se inscreveram. Gente, sem brincadeira, acho que foram mais de 100 pessoas que se inscreveram em 13 horas. Foi muita gente. Então, assim, não foi... eu consegui fazer a entrevista da Bia, por isso que ela passou lá. Não, gente, foi muita gente que concorreu. Foi um processo... Eu nem participei dessa etapa aí, das 100 e poucas pessoas. Então, e no fim, a Bia foi pro final dessas 100 e poucas pessoas, e assim vai. Então, são profissionais especiais mesmo. Você, a Bia, são profissionais que são referências em conscientização, que se destacam na área de conscientização. E eu espero ver mais Bias, mais Gustavos, dentro da área de conscientização, porque a gente precisa de referências, a gente precisa de profissionais bons. Então, primeiro, eu adorei a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, adorei o papo, adorei a iniciativa, uma ótima iniciativa. Que trabalhão que você tem para editar tudo isso, hein, Gustavo? Sim. Maravilhosa a tua iniciativa e parabéns mais uma vez pelo projeto. Céu, brigadão mesmo, a recíproca é verdadeira. Você é um profissional que eu admiro muito e a gente já se conheceu ali pelo LinkedIn. Eu estava vendo as nossas conversas anteriores, eu já falei com você inclusive sobre a vaga no Ebanks, né, que hoje eu atuo. Então, mais uma vez, obrigado aí, parabéns pelo profissional que você é. Obrigada. Bom, eu amei, eu gosto muito de falar, né? E falar de segurança, de conscientização, melhor ainda, adorei a oportunidade, adorei os temas que foram tratados, extremamente importantes. E espero que a gente consiga ter mais papos sobre esse, ter mais profissionais, aí formar mais profissionais, né? E que a gente consiga dar acesso aí sempre a mais oportunidades aí, a formação de mais pessoas. A dica que eu deixo, que sempre dá para arriscar, então eu sempre arrisquei. Não que tenha dado certo todas as vezes, mas quando deu certo foi porque eu arrisquei. E o não você já tem, então assim, sempre busca o sim e se não der, ok, conta como experiência. E uma coisa que eu sempre tenho que falar para a galera que tá na universidade, que vem conversar comigo, nossa, mas aí eu vou gastar tempo com uma coisa que talvez não faça diferença no futuro. Toda a sua experiência da sua vida, todas as coisas que você passa na sua vida
são importantes e fazem diferença em algum momento. Elas vão fazer diferença em algum momento. Como é que eu ia saber que fazer teatro, dança, quando eu tinha 6 anos de idade, ia fazer diferença com 20? Então, assim, aproveite as oportunidades e elas fazem, sim, muita diferença. Toda a nossa construção. Então, esse foi mais um episódio do nosso TechSec Podcast. E aí, curtiu esse episódio? Não deixe de compartilhar com seus contatos e segue a gente lá no Instagram, @TechSecPodcast. Até o próximo episódio e bora conscientizar!